Olá, meu querido líder, minha querida líder, com muita alegria que mais uma vez a gente se reúne aqui para passar para você informações valorosas para o estudo das nossas células durante essa semana. E para isso nós vamos fazer uso do texto pregado no último domingo pelo pastor Diogo, no culto das 19 horas, onde ele utilizou-se do texto de Jó, capítulo 1, dos versos de número 6 a 12. E ele intitulou esse sermão como Sísifo e a vida sem sentido. O que é esse nome estranho aí, Sísifo? O que é isso? Talvez você nunca ouviu falar disso. Bom, na mitologia grega era um deus que esse Sísifo, esse deus com letra minúscula, grego, ele foi condenado eternamente a empurrar uma pedra até o cume de uma montanha. E sempre que ele alcançava o seu objetivo, aquela pedra retornava e ele teria que fazer o seu trabalho todo novamente. Então ele ficou naquele círculo vicioso de levar a pedra e ela voltava, levar a pedra e ela voltava. Isso enfatiza no sermão que o pastor Diogo introduziu, alegorizando com essa história desse mito, que denota-se uma vida sem propósito. Irmãos, muitos têm vivido hoje vidas sem propósito, seja no âmbito profissional, seja no seu relacionamento, talvez no seu namoro, noivado. Você tem vivido coisas e não tem projetado por quê. Por exemplo, eu já ouvi uma frase de alguém dizer o seguinte: se você namora uma mulher sem intenção de casar com ela, você está namorando a mulher de um outro homem. Eu e você, irmãos e irmãs, somos pessoas pautadas pelas verdades do Evangelho. Então eu e você devemos saber que um homem e uma mulher de Deus, eles precisam confirmar a sua união em matrimônio. Entende? Então, pessoas sem propósito no seu âmbito sentimental, matrimonial, profissional, financeiro, trabalham até sem sentido. Então as pessoas precisam ter propósito na vida. Então, dada essa introdução, o pastor Diogo disse que Jó, ele era observado por três propósitos distintos. Primeiro, por Deus, que o tinha como homem íntegro e reto. Depois, por nosso adversário, o diabo, que dizia que Jó era um interesseiro, que Deus só dava tudo a ele porque Jó o servia. E também por seus amigos, que diziam que Jó era um frustrado, possivelmente ele escondia algum pecado e por isso estava vivendo sob a égide daquele sofrimento todo que lhe fora imposto. Então, sobre esse pano de fundo, irmãos, aqui nós vamos trabalhar sobre três perguntas para refletirmos lá na nossa célula. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as marcas que denotam que alguém é de fato um servo de Deus? O texto diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa. Irmãos, são adjetivos que todo cristão precisa ter. A vida com Deus, a caminhada com Deus, vai nos trazendo experiências as quais nós precisamos vivenciar. No mundo aí fora é muito comum as pessoas relativizarem tudo. Ah, tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, não é mesmo? Desde Kant, lá no século XVIII, ele já dizia isso, na Crítica da Razão Pura, ele dizia que não existia uma verdade absoluta. E nós, como servos de Deus, nós vivemos primados, fincados numa verdade. Munidos dessa verdade, nós expressamos isso na nossa forma de viver. Então Jó, ele tinha sua conduta ilibada. Ele era um homem íntegro, isso você deve trabalhar na sua célula. Deus o via assim, um homem íntegro, não apenas ele, mas ele passava essa integridade, esse temor que ele tinha a Deus, não somente à sua esposa, mas também aos seus filhos. No ponto de número 2, diz assim: você já foi rotulado pelas pessoas? Porque Jó foi. Os seus amigos disseram: você é um pecador, com certeza você esconde algo, é por isso que Deus o está punindo assim. Então, baseado nesse exemplo de Jó, quais ensinamentos, irmãos e irmãs, nós podemos aprender, né, na vida de Jó aí, que foi rotulado, né? Então, hoje se ouve muito falar de bullying, né? Você é um limitado, você é isso, você é aquilo, você é gordo, né? As pessoas costumam nos rotular.
nos usar às vezes como maus exemplos, mas eu e você, como homens e mulheres que somos, trabalhe isso aí com os irmãos da sua célula. Nós não somos justificados nem medidos por aquilo que as pessoas dizem que somos, mas por quem Deus diz que você é. E a nossa Bíblia diz o seguinte, que eu e você somos filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu irmão, você é único, você é um ser que Deus criou e jogou a forma fora. Pode até ter alguém similar, parecido com você, mas igual não. Você é uma obra-prima de Deus. Você é abençoado, você é morada do Espírito Santo, você é a habitação desse próprio Deus. Você é um veículo pelo qual o nome de Jesus Cristo é glorificado. E para encerrar, o Diogo citou uma frase do Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu executado num campo de concentração. Bonhoeffer experimentou de perto também as dores do sofrimento. E ele escreveu algo falando sobre Jesus que dizia o seguinte: você está sozinho, nada vem em seu encontro. O diabo ganhou espaço por um breve momento. Assim, aquilo que tem finalidade de trazer aflição e aniquilamento só pode, pela graça maravilhosa de Deus, fortalecer a nossa alegria. Irmãos e irmãs, eu e você passaremos por momentos de dificuldade. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pode ser que por algum instante você seja atribulado, passe por momentos de dificuldade na sua vida, porque a vida cristã ela é assim, ela é linear. Outrora você vai estar em bons momentos, outrora talvez em aflição. Mas essa leve e momentânea tribulação, em nada, ela se compara com a riqueza, com a plenitude da glória a qual o Senhor tem preparado para nós. Então que essa viva esperança, baseada na palavra de Deus, seja sempre no meu e no seu coração. Compartilhe isso com sua célula. Eu tenho certeza que o estudo de vocês durante essa semana será abençoado. Vamos orar aqui agradecendo a Deus. Jesus, muito obrigado, porque em meio a tanta aflição, o Senhor tem sido para nós o alento e o conforto, a certeza perene, eterna, de que sempre o Senhor estará conosco, assim como nos prometera. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e uma boa célula.